Fala, pessoal aí de casa, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pinkcast. Eu sou a Mayara, sou estudante do 4º período aqui de audiovisual da FAG e eu tô aqui com a minha colega Solane. Fala, Solane! Oi, pessoal, boa noite. Estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa noite. E mais feliz ainda, porque hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, Mayara. Isso mesmo, Sol. Ela que trabalha no rádio desde os seus 8 anos de idade. É jornalista, é locutora, é diretora artística e líder de audiência. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Eva Carolina! Boa noite, meninas! Boa Maravilha, noite. boa noite pra você de casa. Aliás, boa noite, bom dia, boa tarde, porque é um podcast que vai estar disponível, então, pra você assistir em qualquer momento do seu dia. Quero dizer pra vocês que eu tô muito, muito feliz mesmo de receber o convite. É o meu primeiro podcast, eu tô emocionada, de verdade. E hoje é o dia, tá? Muitas emoções já aconteceram hoje. Hoje é que data mesmo? Só pra gente refrescar. Hoje é dia 16? 16 Dia 16 de setembro. Saiu o resultado de Ibope, o primeiro Ibope a qual eu sou diretora artística da Rádio Capital. Fui parada na minha primeira Blitz, vindo pra cá. Muitos babados pra gente contar. Gente, o que é isso? Enfim, é só pra vocês terem uma noção do gostinho que vai ser esse bate-papo aqui, meninas. Obrigada. Nós que agradecemos, né, por sua presença aqui. A gente tá muito feliz, meu Deus. Carol, muito bom ter você aqui com a gente. Imagina, eu fico muito feliz. E principalmente para falar de um assunto que para mim é tão gostoso de falar, que é algo que eu vivo. Vocês já deram aí um spoiler. Desde os meus 8 anos de idade, hoje eu estou com 29, então assim, já fazem... Sou péssima de conta, por isso que me formei em jornalismo. 21 anos. 21 anos. Meu Deus! Então, 21 anos que eu falei no microfone de rádio pela primeira vez e nunca mais parei. Então, por isso que pra mim é um assunto tão gostoso de falar. Que incrível, hein? Que loucura isso! Desde os 8 anos. Como que foi isso? Como que uma criança, como que foi esse universo? Como que era pra você? Então, é assim... A minha família sempre foi muito ligada com igreja, religião, tanto é que meu irmão se formou para pastor, eu quase fui estudar para pastora também, né? Enfim. Então, assim, o meu começo no rádio foi exatamente desse modelo. Meu irmão fazia o programa da igreja, da nossa igreja lá na nossa cidade, no Espírito Santo, Laranja da Terra, o nome da cidade, bem no interior do Espírito Santo. E aí, uma vez meu irmão falou assim, tá... Eu faço o programa da igreja, que tinha a duração de 10 minutos durante a semana, das 6 da manhã, das 6h30 até as 6h40 da manhã, e no domingo esse programa tinha duração de meia hora. E aí dentro desse programa ele era dividido em uma mensagem religiosa para os adultos, uma mensagem religiosa mais para as crianças, numa linguagem um pouco mais infantil, e uma mensagem na nossa língua materna lá, que é o pomerano. É tipo um alemão. Então, a gente traduzia as coisas do português para o pomerano, para as pessoas que não entendiam o português, pudessem compreender a mensagem também. Então, como é que foi a minha entrada no meio rádio? Meu irmão um dia me chamou, vamos junto comigo, ver se você consegue contar a historinha para as crianças lá na rádio? E eu já adorava esse universo, na igreja eu já era piolho de microfones, me dava o microfone, eu cantava, então assim, e fui. E não é que deu certo, menina? Contei a história, eu lembro até hoje que a historinha falava de bolhas de sabão, e aí eu falava assim, tuplec, tuplim, e as bolinhas desapareceram. E aí, esse foi meu primeiro contato com rádio, assim, de eu falar no microfone do rádio. Claro que eu já ouvia desde que eu nasci. E desde então nunca mais parei. Depois eu já comecei a fazer o programa todo sozinha. Com 11 anos de idade eu já assumia o programa da igreja todo. Tanto durante a semana quanto nos fins de semana. Daí eu já fazia mensagem em pomerano. Já fazia todo o programa. E aí com 15 anos a rádio lá, a diretora então me chamou para assumir um horário comercial. Com 15 anos, então, eu comecei já com locução pra galera como um todo, né? Isso na rádio Líder, que era o nome da rádio lá, que é uma rádio comunitária, que existe até hoje. Então, esse foi o meu começo no rádio. De lá, eu nunca mais parei. Meu Deus, que incrível. 8 anos iniciou, 15 anos já estava ali com o seu primeiro emprego, O né? meu primeiro emprego, exatamente.
Cara, que incrível. E como que foi, assim, para você, nesse início? Você já sabia que era isso que você queria ou você pensava em ter outra profissão? Eu vou confessar para vocês que quando eu era criança, eu queria ser pediatra. Pediatra? Pediatra, nunca pensei em, vou me formar em jornalismo ou algo nesse sentido, até porque onde eu morava, cidade pequena, não tinha muito recurso, assim. Muito menos de medicina também, né? Mas, enfim. E aí eu queria ser pediatra, mas eu vivia cercada de livros, assim. Não que eu gostasse de ler, não gosto até hoje. Mas o que acontece? E aí eu lembro que meus pais trabalhavam na roça e eu sempre ia junto pra roça e levava um monte de livro. E aí eu fazia... os cachorros eram meus alunos, daí colocava manga, eram meus alunos, sabe? Coisa assim. Então, minha mãe e meu pai achavam que eu ia ser professora. Eu tenho formação em pedagogia também. Foi a minha primeira formação lá no Espírito Santo, porque como eu falei, como eu morava muito no interior lá, não tinha muito recurso. Então, depois que eu saí do ensino médio, eu ganhei bolsa de agronomia. Olha onde é que eu tô indo com essa conversa, né? Só pro TDAH pega, às vezes, de vez em quando, vocês têm que me puxar de volta. Então, assim, ganhei uma bolsa de agronomia integral. Falei, caraca, só que era uma cidade muito longe. E eu nunca tinha saído de perto da Barra da Saída da minha mãe, sabe? Daí eu falei, não vou, né? Da onde? Como é que eu vou morar tão longe assim? Fazer agronomia e tal? Abandonei. E aí eu fiz um outro vestibular e passei na Federal à distância para pedagogia. Daí cursei pedagogia, me formei. Mas nunca me passou pela cabeça fazer jornalismo. Uma que lá não tinha mesmo. E aí, quando eu mudei aqui para o Paraná, uma luzinha acendeu, assim, falar, opa, eu acho que dá certo esse negócio. E aí eu tentei, consegui e me formei em jornalismo. Mas assim, então, voltando ali, antes de você vir para o Paraná, nesse período que você estava cursando pedagogia, você estava trabalhando na rádio ainda? Sim. Tava trabalhando. Na verdade, assim, eu nunca parei, sabe? Uhum. Então, eu trabalhei dos 15 anos formalmente ali até... Ai, meu Deus. Até os 19, eu acho, por aí. E depois eu fui para uma outra rádio numa cidade vizinha. Porque, assim, cidade pequena, você sabe que santo de casa não faz milagre. Não sei se vocês já ouviram esse ditado. Então, o que acontecia? Eu trabalhava na Rádio Líder lá. Só que pra vocês terem uma ideia, nem meus parentes não me ouviam. Eles ouviam uma rádio de uma outra cidade vizinha, que era a rádio top das galáxias, assim. Então, a maioria das pessoas, elas ouviam essa rádio. Então, eu achava um desaforo. Eu morava aqui, meus tios e primos moravam próximo, e eu escutava o rádio deles ecoando, assim, na outra frequência da rádio de outra cidade. Falei, mas eu vou mostrar pra eles. Um dia eu ainda vou trabalhar nessa rádio aí. Eles vão ter que me ouvir, eles vão ter que me engolir. E, sabe, e não é que eu recebi uma proposta para ir para essa rádio, que daí ficava 40 quilômetros do município que eu morava, da cidade que eu morava. Falei, agora é minha hora. Agora eles vão ter que me ouvir. É doido. E aí eu fui. Só que, nesse período, eu trabalhei, se eu não me engano, umas 2 ou 3 semanas. E aí minha mãe faleceu. E aí, assim, foi uma coisa... Um baque muito grande, sabe? Tanto é que... Eu vou até abrir um parênteses aqui. Não tem nada a ver, mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. A minha mãe, ela cometeu suicídio. E nós estamos no Setembro Amarelo. Desculpa, meninas, mas que é um tema, assim... que eu acho que é muito importante a gente falar também, né? Nós, como meio de comunicação, a gente precisa falar desse assunto... E precisa falar para as pessoas que isso não é brincadeira, que depressão não é frescura, que depressão não... Sabe? Tem muitos estereótipos ainda formados com relação à depressão, né? E eu falo que só quem passa sabe de como é difícil ter alguém na família que tem essa doença que é muito traiçoeira, porque você não sabe, ao mesmo tempo que a pessoa está... maravilhosa, meu Deus, que top, tá se recuperando e do nada, né? Então, assim, levem a sério, estejam com uma pessoa, não digam jamais digam que é frescura e muito menos julguem a família,
né? Então, assim, só abrindo um parênteses. Show, clima pesado, vamos lá? Não, então, assim, o que acontece? E aí, nesse meio tempo, eu trabalhei 3 semanas nessa rádio dos sonhos, assim, sabe? E aí eu tive que voltar, porque meu pai ficou sozinho na roça. Então, assim, foi um... Falei, eita, bexiga. Mas Deus sabe todas as coisas, assim, todas as coisas mesmo. Deus tem tudo escrito, tudo certinho, sabe? E aí eu voltei. E no que eu voltei, eu falei, pronto, tô desempregada, né? Porque já contrataram outra pessoa pra rádio que eu tava trabalhando na minha cidade. Mas a diretora me recontratou de volta. Ela falou, não, vamos trabalhar com a gente aqui, você segue e tal. E aí eu voltei para essa rádio que eu trabalhava lá, enfim. Foi um período muito curto, de 3 semanas, mas eu aprendi bastante, né? Depois disso, quando eu tinha já começado a faculdade de pedagogia, aí eu recebi uma outra proposta para ir para uma outra rádio dessa mesma cidade. Essa era a cidade vizinha. Isso, cidade vizinha. E aí eu fui. Aí eu fui de malicuia, e aí, olha só como que eu... É muito engraçado, as pessoas falam assim, meu Deus, a mulher é louca. É porque eu dou uns tilt de vez em quando. O que acontece? Quando eu cheguei lá pra trabalhar, eu já tinha olhado casa pra alugar, tudo, e, né, morava na roça, ia morar na cidade. Falei, ô, meu pai. A mulher falou bem assim, a diretora, então, a gente combinou um valor, só que infelizmente eu não vou conseguir mais pagar esse valor. Eita. Meu Deus. Aí ela me ofereceu, tipo, a metade. E aí ela falou, olha, se você quiser, é isso. Senão, infelizmente, não vai dar certo. Eu falei, oi? Como assim? Eu já, de novo, abandonei meu emprego. A mulher não vai me querer mais nem pintada de ouro, né? Que é a segunda vez que eu tô pedindo pra sair. Como que eu vou pedir pra voltar? E eu falei, quer saber? Eu vou assim mesmo. E aí eu fui, trabalhei lá. Como o salário era menor, eu me desdobrava. Trabalhei até de diarista limpando uma farmácia. Para, tipo, né, complementar um pouco a renda. E aí surgiu a oportunidade de eu vir morar para cá, no Paraná. Isso foi em 2018. O meu pai veio morar para mais perto do meu irmão, que é pastor. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas e como que você caiu aqui no Paraná, né? O meu irmão, ele é pastor, então ele recebeu o chamado para atender Nova Santa Rosa, que é uma cidade próxima aqui. E aí meu pai veio visitar, veio umas 2 ou 3 vezes, acabou gostando, conheceu minha madrasta. E aí acabou ficando. Falei, bom, então vou vir para mais perto do meu pai também. E aí mudei para cá, e aí aqui o universo se abriu, assim. Deus abriu muitas portas. Eu não vim pro Paraná com nada certo. Olha, você vai trabalhar em tal rádio. Nada. Eu vim sem nem ter visitado. Eu vim mesmo... Na cara e na coragem. Viemos eu, meu marido, minha cachorrinha, minha gaita e só. E viemos. E aqui, quando cheguei em Nova Santa Rosa, eu cobri férias na rádio que tem lá. Cobri 2 férias de 2 locutores, mas eles não tinham condição de me contratar. Aí eu comecei a trabalhar numa indústria lá no telemarketing. Mas assim, trabalhando na indústria e olhar e falar, meu Deus, como eu queria um microfone aqui, gente. Eu ia no banheiro chorar. Quase todo dia eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, Senhor. Eu quero rádio, pelo amor de Deus. E, de novo, Deus faz tudo muito certinho. Fui pra Terra Roxa, fiz entrevista numa rádio lá. E aí surgiu a rádio de Palotina, que era Transamérica na época. E fiz entrevista lá, comecei a trabalhar em Palotina. Gente, se eu estiver falando muito, vocês me falam, porque não, é muita informação. Então, né, às vezes fica um negócio só eu falando, parece que, né? Bem tranquilo. E aí, eu mudei pra lá, em Palotina. E olha só o que aconteceu. Eu tava indo e voltando todos os dias lá, de Palotina, de Nova Santa Rosa pra Palotina. Na 3ª semana, se eu não me engano, o que aconteceu? Bati o carro. Nossa, mas na sua vida tem algo com a A 3ª semana tá, filha, olha. Eu tô falando, bati o carro, mas regacei o golzinho quadrado, que assim, ficou irreconhecível, coitado. E aí eu falei, pronto, vou ter que me mudar pra Palotina, não vou perder o emprego, porque eu bati o carro, né? E aí mudei pra Palotina, e aí fiquei lá... eu acho que uns 2 anos, se não me engano. Aí eu comecei a faculdade de jornalismo. Aí começou a pandemia, junto com a faculdade. E aí, durante a pandemia, eu vim aqui para a KTV, fiz uma entrevista, comecei a trabalhar no portal da KTV. E depois na capital, e hoje estou aqui. Assim, resumidamente, que senão vou só eu ficar falando aqui. Caramba! E como que foi essa sua experiência na rádio de Palotina? Você era apresentadora lá também? Sim. Lá eu participei de um momento bem legal, assim, da rádio, porque
eles tinham a Rádio Transamérica, que era da Rede Transamérica, só que a Rede Transamérica, ela passou por uma transição. Ela era a Transamérica Hits, que nós fazíamos parte lá em Palotina. E aí uma decisão que veio que a Transamérica ia migrar só para a Transamérica estilo pop rock, se eu não me engano. E não se enquadrava muito no estilo de Palotina, né, e tal, cidade mais do interior. E aí, nesse meio tempo que a Transamérica anunciou isso, a Clube FM, que é uma rádio muito forte lá em Brasília, anunciou que ia virar rede. E aí, nós, lá em Palotina, fomos a primeira rádio filiada hoje da Rede Clube FM de Rádios do Brasil, que já tem dezenas, se não centenas de rádios filiadas, assim. Então, eu fiz parte desse momento de transição, sabe, da Transamérica para Clube. Trabalhei lá também na Rádio AM, a Continental AM, que é um público totalmente diferente, assim. Eu falo que quem teve experiência de trabalhar com rádio AM e FM é uma coisa muito louca, assim, sabe? Porque o rádio AM, hoje não tem mais o AM, né? Mas na época ainda tinha, então eram aqueles ouvintes, assim, sabe? Muito ligados, parece que você faz parte da família deles, assim. São as senhorinhas, o senhorzinho. Era uma coisa muito gostosa, sabe? De você parece que realmente tá dentro da casa deles, assim, pessoalmente. Então, foi uma experiência muito legal também, muito legal mesmo. E aí, lá eu era locutora. Eu tentei vender um pouquinho, mas eu confesso para vocês que eu nunca fui de vendas, nunca me apeteceu muito essa coisa de, daí você ganha comissão e tal, você pode aumentar um pouco o teu salário, mas não dava certo. O negócio de venda comigo não funciona. Qual que é a diferença da sigla AM para FM? Então, o AM, ele deixou de existir, né? Uhum. E agora só tem o FM. Então, todas as rádios do AM migraram para o FM. Tiveram que migrar. Ou então, algumas fecharam porque não tiveram condições de migrar. Então, o AM, ele tem a amplitude modulada. E o FM, eu não sei muito bem essas coisas técnicas não, viu, gente? Mas, assim, o que acontece? A qualidade do AM era muito radinho de interior mesmo, sabe? Uhum. E o FM não, o FM ele tem mais esse ganho, o som é melhor, então é tudo melhor. Então, por isso que, claro que tem as leis também, que agora não vou entrar em detalhes, porque, né? Mas então houve essa determinação de que as rádios AM tinham que migrar para o FM. Então, assim, a principal diferença era essa, sabe? Você ter realmente aquele contato bem, e era uma comunicação diferente também, sabe? Então, por isso, dessa migração que a gente teve do AM para o FM, muita coisa mudou na comunicação do rádio. Então, antes a gente tinha muito definido ali o AM do FM. Então, o AM era aquela comunicação assim, por exemplo, bom dia, Dona Maria, bom dia, tia Joana, ô, seu José, como é que tá o senhor? O senhor tá bem, seu José? Tá ouvindo a gente fazendo um chimarrão? Era mais ou menos assim o AM. E o FM já não, era bem dividido, então o FM, bom dia, Maria, bom dia, tio João, estão aí fazendo um chimarrão, que delícia, bom dia. Então, assim, é uma comunicação diferente. Só que hoje, como não existe mais o AM, o que a gente teve que fazer? A gente teve que se adaptar também. Então, essa comunicação hoje do FM não é mais aquele negócio engessado. Precisa ser uma comunicação o mais leve possível. A gente tirou um pouquinho desse, sei lá, estereótipo talvez de locutor e locutora da voz. Deixou mais natural, né? E o AM tinha muito isso também, os homens da voz grossa e aveludada, as mulheres, bom dia, você está na melhor frequência, sabe? Tinha muito disso. E hoje não, a gente teve que migrar e mesclar tudo isso. Então, a gente tem que pensar que aqueles ouvintes do AM, que era ali o vovozinho, a vovozinha, eles também estão com a gente no FM. Então, não tem como a gente ficar falando de um jeito muito, sabe? Porque eles também estão ali com a gente. Então, continua sendo, claro, uma comunicação alegre, pra cima, mas sem deixar de pensar que a gente tem ali o público dos 60 mais, dos 70 mais, que antes era um público do AM e hoje está no FM junto com a gente. Entendeu? Então, a comunicação do rádio, ela mudou muito, muito mesmo, assim. Carol, e ouvindo você falar, assim, do público, como que é a relação da Carol com o público? Como que funciona? Como que é isso pra você? Olha, é uma coisa assim, eu falo que é mágico, porque quando a gente entra no ar,
muitas pessoas, hoje inclusive, né, chegam mensagens pra gente, hoje chegou uma mensagem que fala assim, olha, quando vocês pensarem que vocês estão desanimados, lembrem que do outro lado tem um monte, era Douglas o nome do ouvinte, ele falou assim, lembra que aqui desse lado do rádio tem um monte de Douglas que espera chegar a hora de vocês entrarem no ar pra ligar o rádio ou pra aumentar o volume do rádio pra ouvir vocês aí do outro lado. Então, vocês são a nossa terapia, né? Então, a gente escuta muito isso. E para nós, na verdade, é uma terapia. Porque eu falo assim, que quando todo mundo tem problema, todo mundo tem BO, ninguém acorda todo dia, ai meu Deus, que dia lindo, olha o sol, que maravilhoso. Não, todo mundo tem problema, mas eu falo que quando a gente chega lá, liga o microfone e começa a falar, você desliga tudo e é aquele momento ali. Porque o ouvinte, ele não tem culpa que você tá com o IPVA atrasado, o ouvinte não tem culpa que você bateu o dedo na quina da mesa hoje, ele não tem culpa, então você sempre tem que se preocupar em levar o melhor, a comunicação alegre, por mais que seu dia esteja sendo uma... Entendeu? E aí, querendo ou não, isso acaba refletindo na gente. Fala assim, tá, peraí, não é tão ruim assim, né? E aí você acaba comunicando de uma forma feliz para trazer felicidade, alegria e leveza para o outro que está do outro lado, e isso reflete em você, com certeza. Então, a conexão, o contato com as pessoas é uma coisa extraordinária. Eu falo que não tem dinheiro no mundo que pague isso. As pessoas, hoje em dia, já tem mais o recurso da rede social que ajuda, né? Os ouvintes seguem a gente, então ele fala assim, eu te conheço da rede social e tal. Mas ainda muitos chegam pra gente e falam, não acredito que você é a Carol. Nossa, mas... O que eu mais escuto. Nossa, mas eu imaginava você uma morena alta, bem mais velha. Aí eu olho, tá, sou eu, né? Não decepcionado? Sou eu. Feliz. Então, assim, ainda tem, apesar da rede social tá muito presente hoje, de ter bastante vídeo, foto, recurso, enfim, ainda assim tem pessoas que chegam lá e falam assim, nossa, é você que é a Carol, né? Então isso é muito gostoso, isso é muito gratificante mesmo, assim, a magia do rádio é uma coisa sensacional. A gente consegue sentir isso através de você falando, você no seu programa, quando a gente escuta, e aqui, assim, é lindo ver a forma que você fala e se emociona falando da rádio, sabe? A rádio, ela tem um papel fundamental e muito importante há muitos anos na sociedade, né? Ela comunica, ela educa, né? Ela ensina. E, assim, hoje a gente vive com muitas mudanças, né? A era da tecnologia, da IA. Exatamente. E, assim, o que você acha que vai ser da rádio agora, assim, com tudo que está acontecendo, com tanta tecnologia, né? Olha, essa fala de que o rádio vai morrer, não sei o quê, já vem de muito tempo, né? Desde o surgimento da TV, aí já começaram a falar que o rádio já ia perder força. Depois, rede social, e hoje em dia, então, nem se fala, porque é muita coisa que a gente tem ao alcance da nossa mão, né? A um clique, às vezes, porque, assim, a notícia sai e você já fica sabendo ali, ou no grupo do WhatsApp, ou sei lá, enfim. E isso é com tudo, não só com informação, mas com música. Você seleciona nos aplicativos a música que você quer ouvir, né? Enfim, e você faz a sua playlist sem propaganda, né? Mas ainda assim, o rádio, ele tem a credibilidade de a informação passou no rádio, opa, entendeu? O locutor falou essa notícia, então é verdade mesmo. Porque, infelizmente, ao mesmo tempo que, claro, a gente tem muita questão da tecnologia, infelizmente também tem todo o processo reverso, né? Que muitas pessoas se aproveitam dessa tecnologia para espalhar fake news, desinformação como um todo. Então, a gente ainda percebe que hoje em dia, falou na rádio, é porque o negócio é verdade, né? A informação procede e por aí vai. Então, assim, e querendo ou não, nós do Universo Rádio, a gente também tem que se adaptar com muita coisa mesmo. A gente tem que estar cada vez mais presente na mídia social, a gente tem que estar cada vez mais presente em tudo mesmo. E prova disso, eu não sou na minha época que eu comecei no rádio, era o CD, né? Que a gente ficava trocando ali tirando o CD e coloca a música, né, para colocar a música para rodar, por exemplo, era tudo nos CDs, mas teve a época do disco, teve a época do disquete, por aí vai. Então, assim, prova disso são todas essas adaptações que a gente passou,
né, do meio rádio, assim como um todo. Então, eu acho que a gente tem muito ainda a aprender, a evoluir, mas o rádio vai ficar por muito tempo ainda, porque é uma mídia que você consome dirigindo, é uma mídia que você consome fazendo qualquer coisa, sendo que você não precisa parar para prestar atenção, entendeu? É a sua companhia mesmo. E prova disso também é a quantidade de ouvintes que a gente tem de diferentes áreas e de diferentes ramos. Tem ouvintes dono de casa, tem o motorista, tem o pedreiro, tem a costureira, tem o padeiro, tem o caminhoneiro, tem o vigilante, tem... Nossa, então assim, realmente a gente está presente em vários momentos da vida das pessoas em que elas não podem, por exemplo, usar o celular no trabalho. Elas não podem usar o celular enquanto elas estão dirigindo e por aí vai. Mas o rádio está sempre ali ligado, né? O pedreiro com o rádio todo sujo de tinta e cimento. A gente recebe fotos, às vezes é até engraçado, das gambiarras que as pessoas fazem para ouvir a gente no trabalho. E tá ali. É uma coisa que a pessoa não precisa parar, não precisa, né, de internet, por exemplo, para ouvir a gente. Caramba, que papo inspirador. Carol, pra gente já tá encerrando aqui o nosso bate-papo, que foi muito legal. Passa muito rápido, eu fiquei impressionada. E assim, olha, se deixasse, a gente virava a noite aqui conversando hoje. Com certeza, nossa vida, já? Sim, infelizmente a gente já tem que encaminhar pro final, mas assim, a gente gostaria de que você falasse pra gente, deixasse um recado pra quem tá começando agora, né, Mayara? Uma dica, um conselho pra quem quer entrar nesse meio do rádio, do jornalismo, da comunicação, o que você faria hoje de diferente? Deixar para essa galera aí de casa que está nos assistindo. Eu fico muito feliz, igual eu falei no começo, eu fico muito feliz por ter recebido o convite e principalmente por ver pessoas jovens como vocês e saindo da faculdade, saindo de um curso, tendo essa vontade de trabalhar com rádio. Porque eu posso contar nos dedos, assim, e vai sobrar dedos ainda das mãos das pessoas que se formaram comigo e que hoje trabalham em rádio. Eu acho, se eu não me engano, da minha turma, só eu mesmo que trabalho em rádio, né? Porque hoje em dia as pessoas se formam na área de comunicação, elas querem, e eu entendo isso perfeitamente, elas querem ir para um negócio que dê mais dinheiro. Assessoria, internet, marketing, mídias sociais. Porque, assim, realmente, rádio não dá dinheiro, viu, gente? Sabe aquela frase que fala, gente, não é pelo dinheiro, é pela paixão, é pelo amor mesmo? Então, assim, realmente é algo que você tem que gostar. E é uma experiência que, realmente, se você gosta, você se apaixona e você não desgruda mais. Por mais que você tente fazer outras coisas, o rádio vai estar sempre ali, né? Claro que dá para conciliar com muita coisa também, né? Mas é uma paixão, assim, que realmente, se você se deixa levar, você é um universo incrível, inspirador, assim. Que você tem muitas experiências diferentes durante o mesmo dia. É sensacional. Então, eu fico muito feliz e, com certeza, eu deixo, assim, as portas da Rádio Capital abertas para vocês irem lá, para vocês visitarem, para vocês passarem um dia com a gente, né? Nossa, a gente já queremos, já vamos marcar. Com certeza. Então, assim, e isso, claro, fica o convite não só para vocês duas aqui, mas para a turma como um todo, porque eu acho que é bacana, assim, hoje em dia, a gente perdeu um pouco esse contato pessoal com os ouvintes, porque antigamente tinha muito mais isso. Eu vou lá na rádio conhecer vocês, né? Só que a rede social, a tecnologia tá aí para ajudar a gente a aproximar das pessoas, então a gente perdeu um pouco desse contato físico, né? Mas a rádio continua lá, com as portas abertas, microfones abertos, para vocês baterem um papo com a gente, conhecerem um pouquinho da estrutura também. Claro que a estrutura de vocês aqui, eu não tenho nem, né? Só quem passa pela FAG, só quem passa pelos cursos da FAG aqui sabe o quão maravilhosa que é a estrutura e a infraestrutura. Mas é sempre bom a gente ter novas experiências, outras experiências. E é claro, agora eu prometo que eu vou parar de falar, gente. E é claro que, assim, como é um podcast só de meninas, né? Uhum. Mas se fosse aberto a ambos os sexos, digamos assim, lá na Rádio Capital nós temos dinossauros do rádio, assim, que, nossa, Paulo Rogério tá só na Capital há 20 anos já.
E há 20 anos Meu em primeiro Deus. lugar. É. É a minha idade. Só na Rádio Capital, fora as outras experiências que ele já teve. Altair Santos é um ícone do rádio cascavelense, o Lebrão, né? Então, assim, isso para mim é uma honra também de estar do lado dessas pessoas que me transmitem tanto conhecimento todos os dias. E, claro, podia citar N outros nomes aqui, né? Mas, assim, realmente a gente tá lá, à disposição de vocês, sempre. Carol, a gente agradece de coração essa experiência aqui com você, sabe? Foi enriquecedora, muito, muito importante, assim, para nós, acadêmicos, nós que estamos decidindo agora qual vai ser o caminho que vamos seguir, né? E é isso, queria deixar aqui o meu agradecimento de coração para você. Imagina, eu que agradeço mais uma vez, e o rádio precisa disso, de sangue novo, sabe? De ideias novas e dessa juventude que vem aí, porque rádio é multiplataforma agora, mais do que nunca a gente precisa das ideias de vocês, de verdade. Eu queria agradecer também ao pessoal aí de casa que nos assiste, a equipe técnica aqui da FAG, as nossas colegas Brenda, Solane, que estão aí por trás. Deixando tudo isso, esse desenvolvimento bacana para quem recebe, eu quero pedir para vocês, segue o Instagram da Confag, curte, compartilha, comenta, engaja e segue lá o nosso canal no YouTube.